E aí, pessoal, estamos aí para mais uma live, onde nós estaremos partilhando com vocês aquilo que nós temos visto, ouvido, assistido, participado nos relacionamentos de casais, enfim, nos relacionamentos de uma forma geral. Então para nós é um prazer estarmos aqui com vocês nessa sexta-feira. Maravilha! Rosângela, seja bem-vinda. Vou acenar para ela aqui. Isso, muito bem. Ok, maravilha. Pessoal, hoje nós vamos falar e você vai perceber que nas próximas lives que nós estaremos realizando, nós vamos falar muito sobre questão ligada à intimidade, ligado à questão do relacionamento do casal, buscando ter um relacionamento mais íntimo. Então você vai ver muito esses assuntos ligados a isso. Aí você fala assim, mas por que nós vamos direcionar para esse lado? Porque a gente percebe que o sexo, o relacionamento íntimo é a cereja do bolo. É lógico que não temos como definir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Em alguns aspectos, né, isso vai acontecer. Por exemplo, algumas pessoas podem afirmar assim, mas a questão sexual íntima não está boa, é porque a comunicação está ruim. Ok? Alguns casais vão dizer que a relação e a comunicação está ruim porque não tem sexo. Então, nós não vamos entrar muito em detalhes para saber qual que veio primeiro, porque é muito relativo. A percepção de cada um é a sua realidade. Quer dizer que muitas vezes a realidade que se mostra não é a realidade, porque o que mais conta é o que eu penso, a percepção que eu tenho do problema. E se eu tenho a percepção do problema já definido, nós não vamos entrar em detalhe para descobrir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não. Nós vamos falar do assunto. E cada um, dentro da sua realidade, vai vendo aonde que encaixa, aonde que, de certa forma, faz mais sentido para você. Porque se nós não tivermos essa flexibilidade no aprendizado, fica difícil a gente desenvolver um conhecimento mais profundo sobre uma certa área. Então, há uma necessidade de nós sermos flexíveis em relação àquilo que nós estamos ouvindo, para que nós possamos colocar aquilo que estamos ouvindo dentro de um patamar que faz sentido para mim, que faz sentido dentro da minha realidade. Então, é essa a questão. Hoje, o assunto, o tema da nossa live é casamento sem relacionamento sexual permanece sólido? É esse o tema da nossa live de hoje. No consultório, a gente tem uma percepção muito clara do que está presente nos relacionamentos. Uma relação aonde não existe um que está tendo prejuízo em relação ao outro, vai tudo bem. Por exemplo, eu até fiz a provocação nas chamadas hoje, em relação assim, é possível ter um relacionamento sólido e aquela coisa toda, e depois ainda falei que tem casais que ficam sem ter relação sexual. Por exemplo, eu já recebi no consultório casais que ficam 6 meses sem fazer relação, sem ter sexo. Existem casos de pessoas que fazem uma vez na vida para comemorar a data de aniversário de casamento. Eu tô brincando, viu? Tem gente que tem relação para comemorar a data de casamento. Agora o detalhe é o seguinte, o problema não é ficar sem fazer o sexo. Pode até ser problema, mas o problema... Seja bem-vindo, Dr. Hudson Nakamura. Oh, meu grande amigo. O problema não é esse. O problema é um dos casais ou um dos cônjuges reclamar. Acompanhe comigo o meu raciocínio aqui. Se os dois
se o casal, eles têm uma libido baixa, e para eles ter relação sexual uma vez por mês tá bom, qual especialista que vai dizer que não tá bom? Gente, o que conta é a relação dos dois. Não adianta nós criarmos um mecanismo de comparação para estabelecer isso aqui é o certo e isso aqui é o errado. Quem vai estabelecer a frequência sexual do casal é o próprio casal. Se você tem na relação conjugal o homem, que geralmente é assim, tá, gente? O homem tem uma libido maior, um desejo sexual maior do que a mulher, então, e a mulher não tem desejo sexual, ou não tem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, então este homem vai ter problemas na relação, porque ele tem um desejo tremendo, mas a mulher não corresponde. Então, isso gera problema. Agora, se o casal, os dois, não tem interesse sexual nessa frequência, não vai ter nenhum problema. Então, eu vou estar discutindo e discorrendo a live de hoje, baseado no que eu tenho recebido no consultório, tá? Por exemplo, geralmente é assim, tá? Os homens têm o maior interesse sexual do que as mulheres nos casamentos. Ah, tem exceção? Tem. Tem mulheres que podem, em alguns casos, ter mais interesse sexual do que o próprio homem. Mas a média, a maioria, acho que nem a média, a maioria mesmo, que aparece no consultório, são homens reclamando da vida sexual que eles têm, que não é satisfatória, né? Então, assim, o casamento sem sexo, ele é uma tragédia quando um dos cônjuges, aqui ó o Hudson aqui falando, existem vários amores, viu, gente? Existe o amor sexo, existe o amor ágape. O próprio Foucault, que foi um especialista que trabalhou muito com casais, ele diz assim, ó, que quando o amor eros, amor sexo, ele acaba, o relacionamento e os outros amores começam a ter dificuldade. Percepção dele, tá? Por que o amor eros é importante? Porque é o amor de quando você e a atração de que você teve quando conheceu a sua esposa. Então, assim, aquela forma de perceber, de admirar, de erotização, ela é importante para manter uma relação. E isso pode acontecer, pessoal, até com você, com 70 anos de casado. Até na velhice isso pode acontecer. Não está ligado à estética, entendeu? Não está ligado à estética. Está ligado a questões arquetípicas, poderosíssimas, que trouxeram a perpetuação da espécie. Porque se não houvesse esse desejo de atração, você não existia, viu? Você sabe por que as pessoas gostam de fazer sexo? Aliás, você sabe por que tem tanta gente na Terra? É porque as pessoas gostam, têm prazer em fazer sexo. Se não tivesse prazer, não aconteceria. Mesmo porque antigamente até existia essa questão de o sexo só para procriação, tá, pessoal? Mas nós sabemos que isso já foi quebrado. Ainda tem pessoas que ainda pensam em sexo só para procriação. Existe, tá? Eu sei que existe. Aliás, existem pessoas que estudam cada vez mais em relação especificamente a isso. Mas em relação à questão do sexo, ele faz parte da natureza, né? Vou contar uma historinha para vocês. Tem um grande escritor que ele escreveu um livro, o livro dele chama Ponto Final. Eu não estou com depois eu passo para vocês. Ele é um professor de uma universidade de Carolina, do norte da Carolina, dos Estados Unidos, e ele na aula de computação, ele era professor de computação, ele criou um grupo experimental, e ele estabeleceu para esse grupo experimental que eles não deviam pensar em sexo e nem dar vazão para a questão sexual, nem para jogos de videogame, tá? Durante um período estabelecido. E depois ele pegou os resultados. O nível de criação diminuiu, o nível de capacidade criativa daqueles que estavam fazendo os programas para computador caiu. E ele trouxe uma resposta em relação a isso. Quer dizer que para algumas pessoas, não vou dizer para todos,
porque existem pessoas que não têm para eles tanta importância a questão sexual, tá? Tem pessoas que não têm muita importância para isso. Mais na frente eu vou estar falando, tem pessoas que são assexuais, ou seja, elas não têm interesse em sexo. Se tem duas pessoas que estão casadas e elas são assexuais, alguns evitam falar o termo assexuado, né? Mas eu vou falar do termo aqui, assexuais. Elas podem permanecer juntas sem nunca ter... Pode ter tido algumas experiências, mas para elas não é muito importante. Para casais também que estão muito focados na questão profissional, também pode ter a libido deles pode estar voltada para o trabalho, carreira profissional. Tem casais que eles visam mais a questão financeira do que outras coisas. Então, tem várias nuances aí, viu, gente? Nós podemos estar depois discutindo sobre isso. Nós podemos estar falando um pouco depois sobre esta questão, ok? Alguns especialistas, eles afirmam que se uma pessoa, ela faz 10 vezes sexo num ano, já pode ser considerada uma pessoa que tem que não para ele o sexo não é tão importante assim. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, estou trazendo apenas os dados, e você avalia o que você pensa em relação a isso, tá? Mas eu já tive pessoas, por exemplo, casais que tinham uma das partes que não estavam felizes. Aí você fala para mim assim, mas o que pode levar uma pessoa a ficar, por exemplo, 1 ano, 6 meses sem ter relação sexual com o seu parceiro? Geralmente doenças como câncer costumam fazer isso, doenças graves. Por exemplo, questão de depressão, que são doenças mentais. Muitas vezes o baixo nível de testosterona no homem e algumas questões que, de certa forma, tiram a autoestima da mulher, podem levar a isso. São todos fatores que devem ser pesados, né? Que devem ser buscados. O detalhe todo na questão que nós estamos pontuando, a questão da sexualidade, está ligado à falta de proximidade, né? Porque se uma pessoa ela não se aproxima muito do outro, ela vai se distanciando do outro, todos os outros, todas as outras situações começam a perder o seu significado. É fato, existem pesquisas sobre isso, que tem algumas pessoas que vão distanciando do outro a nível de proximidade quando elas deixam de ter relações mais íntimas e mais próximas. Agora, o que a questão sexual traz para o casal? Eu já falei para vocês aqui que pesquisas, né, de um grande professor, que eu não estou lembrando o nome dele aqui agora, eu ia até pegar para vocês aqui, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Se tiver, eu passo para vocês. Ah, sim, professor Randy Paixo, ele teve um câncer no pâncreas, tá? Ele é da Universidade do Norte da Carolina, e ele, nesse período que ele teve um câncer, os médicos disseram para ele que ele só tinha 6 meses de vida, e ele saiu dando palestra para os Estados Unidos. O livro dele virou best-seller. O livro dele chama Ponto Final, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo, Ponto Final, o ponto final. Então ele morreu mesmo, já morreu, mas ele falou sobre essa questão, que a falta de sexo para aqueles que estavam trabalhando lá com computação diminuía a capacidade criativa e a capacidade de desenvolver novos programas. Muito bem. O que o sexo tem a ver com a questão do casal? O sexo, isso é partilhado por todos que são especialistas e até mesmo por pessoas que se relacionam, né? O sexo traz um sentimento de amor, uma valoração, traz um desejo de expressar a paixão. É algo que você tem com essa pessoa e que não tem com mais ninguém. Olha que coisa interessante. A questão da sexualidade no relacionamento é algo tão particular e tão íntimo, que é aquela pessoa que você escolheu para se relacionar de maneira profunda e não com mais ninguém. Olha isso aqui, ó, sexo aumenta a intimidade com o cônjuge e há um efeito contínuo. É verdade. Então, assim, não importa quantos anos de casado você tem, se você, de certa forma, está tendo um bom relacionamento com a sua esposa, isso aí pode perdurar a vida toda, gente. O relacionamento é lógico que com algumas variantes, né? Eu não estou entrando em detalhes, não vou entrar aqui agora em detalhes, mas o sexo, quando o casal está bem no sexo,
está demonstrando um para o outro que ela ainda é atrativa para ele. Olha aqui, tem 30 anos de casado, tem 40 anos de casado, ele ainda tem interesse sexual por ela, entendeu? Ela mudou, ela não é mais aquela, né? Alguma coisa mudou na aparência, mas ele ainda nutre o sentimento por ela e ela nutre o sentimento por ele. Como eu disse para vocês, tem alguns casos de pessoas, né, que a libido delas está, de certa forma, diminuída, tá? Esses fatores podem ser fatores físicos, como a doença, podem ser fatores ligados à questão hormonais, podem ser fatores ligados a problemas ou doenças mentais que, de certa forma, tiram a libido, né? Doenças, por exemplo, como diabetes, pessoas hipertensas, elas vão, de certa forma, perdendo aquele desempenho que ela tinha antes, no começo do casamento, quando não tinha esses problemas. Então, o importante é saber que esse relacionamento, essa vida, ela vai, de certa forma, exigindo, né, um do outro, para que eles possam manter essa situação ativa. Tem uma pesquisa que diz o seguinte: se um casal ficar 30 dias sem ter relação sexual e nenhum dos dois procurar um ao outro, vai criar uma crise de abstinência elevada. E se permanecer, vai perder o interesse, tá, gente? Mentalmente, você para de produzir hormônios ligados a esse prazer sexual e você vai direcionando a sua vida para outras questões. Por exemplo, você pode dedicar a sua vida estritamente ao trabalho. As mulheres podem dedicar a sua vida estritamente para os filhos. Tem alguns homens que reclamam assim: depois que minha mulher deu à luz, o interesse sexual dela diminuiu 50% ou mais. Porque, de certa forma, a pessoa ela pode direcionar a questão do prazer da vida dela para outras coisas, né? Como eu já disse, tem casais que focam nas finanças. Você pode ver que os assuntos deles sempre estão ligados a crescimento financeiro, etc e tal. E alguns casais podem também colocar a sexualidade como uma diversão esporádica, como ir à Disney. Hoje nós vamos na Disney, sim, uma vez por ano, tá? Nós não temos nenhum problema em relação a isso. Quem tem que colocar o termômetro em relação a isso é o casal. É o casal que vai colocar esse termômetro. O problema que existe muito, que a gente tem percebido, é que quando um dos cônjuges tem a libido elevada e o outro tem a libido rebaixada, e o problema é muito grande. É complicadíssimo. Chega ao ponto de alguns até desistirem. Eu não vou mais tocar nesse assunto com a minha mulher, eu não vou mais colocar para ela isso, porque eu já coloquei esse assunto, ela não leva a sério, ela não está interessada, ela diz que está cansada. Assim, gente, é complicado. Mas o detalhe é o seguinte, né? Olha aqui, ó, você deve descobrir a sua esposa a cada dia, o sexo vai se renovar. Olha aí, legal, Hudson. Então, as diferenças de libido, elas são muito interessantes nesse aspecto, porque gera um distanciamento, gente. Isso aí fica presente. E é muito comum, pessoal, compartilhar com vocês aqui. A pessoa que não tem interesse ou não está com a libido elevada, ela fica hipervigilante. Por que ela fica hipervigilante? Ela fica tomando o maior cuidado para não transparecer nenhuma pista de que ela está interessada em sexo, para não estimular de forma indireta o marido. Então ela fica o tempo todo sendo vigilante para não deixar qualquer coisa dar uma sinalização de que ela está interessada. Porque ela não está interessada, ela não quer, mas qualquer coisa ela, né? Por exemplo, o marido, por exemplo, tocou nesse ponto: não toca em mim não quero que você toque em mim não quero fazer nada não. Então ela já está dizendo, ela está com medo de passar a ideia, né, para o marido, porque ela deixou ele passar a mão na nuca dela, que ela está interessada, então ela já afasta. Existem muitas queixas de maridos que falam isso: a minha mulher, ela não quer nem que eu toque nela,
Porque ela está com medo de tocar e permitir e achar que aquilo é uma sinalização de que ela está permitindo rolar um sexo ali, naquele momento, né? Olha, pessoal, se você for fazer uma pesquisa para o seu amigo, né? Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta, não fale que é você, não. Fale que é para um amigo seu, tá? Essa questão sexo é tão tabu, mas é tão tabu, que o casal pode ter problema sexual há muito tempo. Não conta para ninguém. Por que não conta para ninguém? Porque se o marido não estiver tendo um bom desempenho, como que vai ser compartilhar com alguém, ou esse casal procurar ajuda e a mulher falar, ó, na verdade ele não está funcionando. Então, sempre está expondo. E uma das questões importantes, que a gente até fala no consultório, é nunca você colocar a culpa no outro, mas ver a responsabilidade sua para aquilo que está acontecendo na relação. A falta de diálogo. Gente, a falta de diálogo ligada à questão sexual é gritante. Não é no Brasil, não, é no mundo, viu? As pessoas, a última coisa que elas falam é sobre o desempenho sexual e a frequência sexual, de relacionamento sexual que elas têm. É um tabu. É algo que incomoda, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. É algo assim que incomoda elas. Mas se não conversar, se não falar sobre isso, o problema tende a aumentar. Né? Tende a aumentar. Em alguns casos, tem pessoas que vão procurar outras pessoas na relação. Geralmente isso em alguns casos acontece. Principalmente se para aquela pessoa, para aquele parceiro conjugal, sexo para ele é muito importante. Aí complica, né? Quando você tem o mesmo nível de libido ou próximo ali um do outro, é igual coceira, é só coçar que começa, né? Então, mas isso eu tenho percebido que não é muito frequente. Esse nível de libido que existe entre os cônjuges não é o mesmo. Geralmente, raras exceções, viu, gente? É que não tem a maioria das vezes não tem esse mesmo nível de libido, de interesse, né? Então, a falta de sexo no casamento é um problema que vai afetando cada vez mais e vai distanciando o marido da esposa, a esposa do marido. E quando eles vão perceber, a falta de comunicação já está envolvida ali no meio, a falta de diálogo está envolvida. Em alguns casos, algumas pessoas que separaram e elas justificaram a separação por causa da falta de sexo. Mas depois de um tempo, eles foram analisar e foram perceber, depois que já tinham separado, eles foram perceber que, na verdade, o que estava dificultando o sexo era a falta de comunicação. Porque falar sobre isso, inclusive tem até aplicativos, né? Não vou trazer o nome para vocês aqui, mas tem aplicativos que justamente sabendo da dificuldade que tem do marido falar para a mulher o que ele está querendo, olha bem, já está criando trauma a nível de relacionamento, de até dizer o que a intenção. Então, já existem aplicativos, tá? Eu não vou dar nome aqui agora, que você começa a falar por símbolo com o outro. Então você põe esse aplicativo no seu celular e começa a falar com a sua esposa para sentir o drama, como que está a situação, para sondar, para ver se ela está disposta. Isso, de certa forma, se facilita a pessoa, porque tem pessoas que têm dificuldade de verbalizar a vontade. Mas tem um ditado que diz, né? Como é que a pessoa vai saber que a pessoa está com fome ou que está com sede se a pessoa não abrir a boca e contar? Ou ela ir até aonde ela precisa resolver a sua situação. Então, vai criando um desgaste ali muito grande. Em alguns casos, a pessoa não procura mais, o outro não manifesta, e vai passando um mês, e essa pessoa não sabe o que fazer, começa a entrar em desespero, 2 meses, 3 meses, em alguns casos separa. Ou a pessoa vai procurar parceiros fora da relação conjugal que ele tem. Então, conversar sobre esses assuntos ligados à sexualidade, eu acredito que
Ninguém sabe o que o calado quer. É isso que eu queria falar, Márcia. Eu estava procurando. Ninguém sabe o que o calado quer. E se você não fala, se você não conta, como que o outro vai saber? Agora, as mulheres sabem que os homens, eles têm uma predisposição. Acho que existem fatores físicos, existem, com certeza, mas existem fatores culturais, né? É mais estimulado, existem mais questões que auxiliam, que dão ancoragem mais para a sexualidade masculina do que a feminina, né? Então, em relação a isso, há uma necessidade do casal conversar sobre a questão ligada à sexualidade deles, já no começo do casamento. Tem que ter essa abertura. Agora, se não consegue verbalizar isso de forma direta, usa sinais, né? Eu lembro que acho que foi um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que eles tinham dois cisnes, né? Então um enrolava o pescocinho no outro, era de porcelana, e quando eles estavam interessados um pelo outro, aí um virava, um já colocava o cisne virado pro lado, um virado pro outro, e o outro já sabia que o outro estava interessado, então ele já pegava e virava também o cisne e colocava os dois assim, pescocinho, tudo próximo ao outro. Legal, cara. Esses mecanismos é você que cria. Essa situação é você que cria. O que não pode é achar que é normal. E eu estou aqui para dizer para vocês, essas questões não são normais, né? Principalmente se você está tendo interesse. Se você não está e a mulher também não está, aí deve ser uma questão que tem que procurar um médico, né? Para ver a questão do hormonal, ver como que está essa questão dentro do próprio indivíduo, a nível neuro, né? Para ver o que está com o neuroquímico, para ver o que está acontecendo. Mas, de certa forma, o casal é que vai ser o peso e a balança nessa situação, ok? Então, esta abertura, possibilita, essa conversa possibilita a buscar melhorar a relação. Agora, se os dois estão infelizes e já se passou um tempo, a ideia mais ou menos é assim, ó. Se um casal tem 6 meses e está infeliz, ou um dos cônjuges está infeliz, depois de 6 meses já é hora de procurar um terapeuta, procurar alguém para ajudar, porque já está ficando longo esse período. Tem muitas pessoas que perdem, porque na verdade é o seguinte, pessoal, sexualidade, ela está baseada em uma cultura, tá? Sexualidade, dentro de alguns especialistas, eles afirmam que sexualidade é uma das coisas mais importantes do ser humano, tá? E ela traz toda a estrutura, tudo que é de importante da sua criação. Ela traz o relacionamento do seu pai com a sua mãe, você traz isso. Você traz a questão cultural, a questão religiosa, a questão... Tudo está aí. A forma como você lida com a sua sexualidade está baseado nesse construto todinho que você trouxe. Então, ter uma sexualidade saudável é estritamente importante para manter uma relação conjugal, um relacionamento a longo prazo. E ter um relacionamento saudável que traz prazer mútuo para o casal, melhor ainda, porque possibilita você manter essa alegria, essa felicidade, né? De viver a vida com intensidade e com prazer. O sexo, ele produz muita dopamina, né? Então, há essa necessidade de ter essa felicidade, essa alegria, o casal precisa, para passar pelas dificuldades, para suportar. Então, tudo isso é importante para manter esse relacionamento saudável. Ok, pessoal? E eu quero perguntar uma coisa para você. Você acha que um relacionamento pode permanecer saudável mesmo sem sexo? E eu dei essas respostas para vocês. Pode sim. Uma pessoa pode manter uma relação? Pode. Se os dois não tiverem uma libido a nível de sexualidade
ser consumida ou para ser extravasada na sexualidade, eles podem ficar muito tempo, alguns até são em momentos esporádicos, vão ter esse tipo de relação. Então, é possível sim, tem pessoas que são até assexuadas, não tem essa pulsão sexual pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo, enfim. Então, o Woody está falando que não. Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte, aí tem variáveis, né, gente? Uma pessoa que ela está gripada, ela perde o apetite, não perde? Ela está febril, ela perde o apetite. Uma pessoa saudável, ele não tem esse negócio, não. É da natureza do ser humano ele se alimentar. Da mesma forma, a pessoa que está saudável fisicamente, psicologicamente, subentende-se até pela medicina que ela vai ter interesse sexual, mas aí existem variáveis de cada caso, tem que ser analisado cada caso. Você pode avaliar isso, né? Pessoal, eu quero agradecer a audiência de vocês, tá? Para essa live e dizer que segunda-feira estaremos de volta postando mais uma live, ok? Muito obrigado pela audiência, nós agradecemos a todos que ficaram conosco e desejamos para vocês uma sexta-feira tranquila, ó. Sábado tá chegando, domingo, final de semana, aproveite. Um grande abraço e até mais.